Eu não sou exatamente aquele perfil como é seu nome? Jefferson. Do Jefferson. Eu sou de uma fala mais calma, eu sou mais tímida, mas eu acredito que Deus, né, como a gente está ouvindo na fala anterior, Deus nos capacita, nos prepara, e se tem uma coisa que eu aprendi na caminhada, é dizer sim. E quando a gente diz, a gente entende que Deus nos usa. Então, não seria talvez um pedido de desculpa, mas um alinhamento de expectativas, vamos dizer assim, né? Ela falou, olha, não é um momento agora de formação, e eu chego aqui com livros, eu chego aqui com alguns estudos, mas vocês vão entender aqui que existe um propósito nisso. E eu também, olha só, né, já contrariando, também vou falar sentada, porque eu vou precisar consultar, quero saber se o pessoal me enxerga. Aqui, ó, tem várias cadeiras aqui na frente, se tem alguém que queira vir aqui. Estão enxergando ali, acho que tem um pessoal ali, que estão mais enxergando. Aqui tem bastante espaço mesmo, assim. Não sei se o pessoal fica mais para apertar às vezes, mas aqui já, não sei, acho que eu fiz alguma coisa errada e está cortando um pouco do meu sobrenome, mas não tem problema. É da minha apresentação mesmo, acho que eu acabei configurando errado. Mas ficou o começo e o final, né? Meu sobrenome tem 6, né? Então eu já coloco ele resumido, né? Meu sobrenome é uma oração, minha filha costuma brincar, porque é Renata Santa Maria Lízer Ribeiro de Paula. O Ribeiro de Paula tem um pé aqui em Laranjeiras, então acho que providencialmente ficou o Ribeiro aqui, que é o Murilo, tem a parte daqui. Mas, né, coloquei ali, de repente, né, nas redes sociais, eu acabo falando também um pouco de alguns assuntos complementares, então lá eu estou como Renata Nizer, N-I-Z-E-R. Tem seguidores teus aqui, que nós não sabíamos, mas já tem de longa data. Por favor, apresentem-se. Quem? Ali. Muito bom. Tem alguns parentes aí também, né? A responsabilidade aumenta, né? Quando as pessoas conhecem a gente, né? Começando aqui, então eu sou casada com o Murilo, eu sou mãe da Ana, da Clara, do Matheus, da Isabel. Eu sou publicitária de formação, formada em comunicação social pela Unicentro. Vai fazer 20 anos agora que eu entrei na faculdade, então já tem um tempinho aí já numa caminhada profissional. Eu tenho uma agência de publicidade em Guarapuava, então meu trabalho profissional, né, trabalho com auxílio de marcas, né, de empresas, enfim, na parte de publicidade. Mas eu vou voltar um pouquinho mais, alguns anos atrás, quem era a Renata? Eu, ao longo do tempo, não vou ficar falando de mim, mas para vocês entenderem um pouco dessa caminhada. Até para mudar aqui um pouquinho, coloquei 2012, né? Quem era a Renata, mas trazendo aqui foi quando eu conheci Laranjeiras. Foi em 2011. Eu era, talvez algumas pessoas mais próximas da minha idade, alguns aqui talvez filhos da minha idade, vão entender um pouquinho do que eu estou falando. Eu era aquela mulher típica formada pelo século XXI, mulher moderna. Venho de uma família com 3 irmãos, né? Somos em 3 irmãos, mas sempre, né, estudando para entrar na faculdade, auxiliando muito pouco, quase nada em casa, porque estava estudando. E aquela, eu falo típica, né, mulher, porque hoje o que se fala, né, você precisa estudar, você faz uma faculdade, você faz uma pós, você emenda a pós, e aí se der tempo no meio do caminho, você casa e constrói a sua família. Hoje é mais ou menos assim que as coisas estão. Então eu fui assim, eu comecei muito cedo, entrei na faculdade cedo, aos 21 anos eu já estava saindo da faculdade, eu falei, então
abrir minha empresa com 21 anos. Deu certo. Estava começando aí nessa área publicitária em Guarapuava, então ainda tinha um campo muito grande, então a coisa começou a crescer rapidamente, já tinha uma equipe, eu à frente, jovem, com uma equipe, os holofotes começaram a aparecer muito, né? Comecei de repente assim, muito cedo, ganhar um prêmio de destaque na comunicação, um prêmio da empresa, de gestão empresarial, associação comercial, Sebrae, e junto com isso, né, a gente vai se empolgando ali, né, na juventude, olha só, tão cedo conquistei tudo isso, né? E aí Guarapuava já não estava sendo suficiente para mim, não, agora eu preciso dar um passo a mais, e aí eu fui fazer minha pós em Curitiba, e de repente estava morando em São Paulo, e estava trabalhando numa empresa grande lá, e de repente já não eram mais pequenos clientes que eu atendia, eu estava atendendo grandes marcas, e isso ali com 24, 25 anos. Então, os meus planos eram seguir isso, né? A coisa está funcionando, está indo legal. Então, vou continuar estudando. Qual seria o próximo passo? Já estava em São Paulo, né? No Brasil já era, né? Então, daqui a pouco vou para fora, já estava tentando ir para fora do Brasil, quero estudar fora. E, paralelamente a isso, muitos amigos também, né? Se formaram comigo, estavam num caminho assim, né? Muitas pessoas que estavam focando na carreira estavam dessa maneira. E eu lembro, assim, que, aí voltando à questão motivacional, né, nas empresas, nas palestras, nos eventos que eu participava, tinha algo que eles falavam o tempo todo. Qual era o objetivo? O que a gente queria com isso? Camuflado era ganhar dinheiro, camuflado era, né, a questão de você não depender de ninguém, mas eles prometiam liberdade. É isso. Então agora, especialmente agora nesses períodos aqui, próximo ao Dia da Mulher, a gente mais escuta. Agora a mulher é livre, ela pode fazer o que ela quiser, não é? E eu estava livre, eu estava morando sozinha, no centro de São Paulo, já tinha meu dinheiro, estava tudo tranquilo. Mas eu sempre mais, né? Graças a Deus, eu tenho uma formação católica. Então, eu sempre achava que eu era católica, mas eu ia à missa. Em São Paulo, na época, era mais fácil as pessoas acreditarem que, sei lá, que tinha um ET andando na Paulista do que tinha uma jovem publicitária que ia à missa aos domingos. As pessoas achavam realmente isso muito fora do comum. Eu lembro que eu morava, né, no Aroche, quem assistia no tempo de sair de baixo, eles não mostravam os bastidores do Aroche ali, né? Eu perguntava lá no fundo. A coisa era complicadíssima. E eu atravessava assim, de cabeça baixa aquela situação. Eu até alertava meus pais quando eles queriam me visitar. Eu falei, olha, não sei se é uma boa, vocês vão se assustar onde eu estou morando, né? Dentro do contexto que vocês vão ver aqui. E eu abaixava a cabeça e ia para a missa, voltava, morava no último andar, assim, então aquilo não me afetava tanto, mas eu ficava ali. Dentro desse período, eu tenho um irmão que também, um ano mais velho, estudando sempre, estava morando em Curitiba e ele começou a ver todo esse meu movimento. E ele, estudando, conheceu também, ele se converteu. Meu irmão não foi dentro da igreja, eu era aquele retiro de jovens, ajudava no sentido de colégio, sempre estava. Meu irmão nunca foi. E de repente meu irmão olhou para mim e falou assim, viu, você está se perdendo. Eu falei, cara, eu vou na missa, você nunca foi, né? Peraí. E ele começou a me dar alguns livros. E eram esses livros que me faziam companhia lá no alto do Aroche. Mas enfim. E aí eu lembro que nesse período eu vim para Guarapuava para auxiliar no retiro do colégio, que eu sempre fiz parte, e me chamaram para uma fala na época. Só que, embora eu estivesse ainda ligada, né, indo na missa e tal, eu não estava me sentindo preparada para falar. Eu olha, eu ajudo o que precisar. Dessa vez eu quero ouvir. E eu estava num retiro para o pessoal da oitava série, escutando a galera da oitava série falar, e para mim aquilo, naquele momento eu estava precisando ouvir.
pastor fala muito disso, né? Ele fala muito de misericórdia, de perdão. Mas a forma, e era a palestra que eu sempre dava, eu estava ouvindo. Só que eu sempre dava aquela palestra falando do perdão para o amigo, né? Aquele conflito do jovem, né? O perdão para os pais. E naquela palestra, a pessoa que estava falando, ela falou do perdão de Deus para mim. Não que eu tinha que perdoar. Ela, tá, mas eu estou vivendo minha vida o quê? E aí ela veio trazendo o perdão que você só encontra no sacramento da confissão. Aí eu falei, qual foi a última vez que eu me confessei mesmo? Não lembrava. Provavelmente antes de algum retiro, que eles meio que obrigavam, né? Eu participava do cursinho. Então, antes do retiro, ó, vamos se preparar espiritualmente, né? Mas eu não lembrava. Então, eu me confessava para ir no retiro, eu não me confessava porque eu tinha pecado. E aí eu comecei, nossa, eu estava, né? Comecei a compreender quantas ofensas da minha vida de liberdade estava causando para Deus. E aí, não esperei a palestra terminar, tinha um padre lá do sono, aqui mesmo, né? Chamei o padre, pedi para me confessar. E algo aconteceu ali, naquele dia. Eu costumo trabalhar com metáforas, assim. O meu imaginário, assim, era como se fosse tipo caquinhos, assim. Sabe, tipo desenho, assim, quando acontece lá do Papalé, que ele monta? Era assim, eu estava daquele jeito, eu lembro que eu me senti levantada e voltei para São Paulo. Eu tinha que sair um pouco antes. E aí voltei para São Paulo. Estava começando um novo projeto lá, eu tinha que chegar a tempo, né, de me preparar. Na hora que eu estava saindo, tinha um rapaz que estava nesse retiro ajudando também, esse excelentíssimo aqui. E ainda falou assim, ó, não vai para Guarapuava, avisa, né? Avisa. Enfim, a minha mãe também estava ajudando nos bastidores do retiro, a mãe dele também, tricotaram bastante lá no retiro, e minha mãe, nossa, filho da Maria, né? Conversou com você, sabe? Aquela coisa de mãe, né? Que queria que eu voltasse de São Paulo, que é custo, começou ali a novena dela para Nossa Senhora das Graças. E o desfecho, acho que vocês podem imaginar, né? Que coisa... E aí eu lembro também que aí eu ia tirar férias, era perto do fim do ano. Eu já tinha comprado minhas férias, eu ia para as primeiras férias, assim, né, que eu estudava lá, eu ia passar uns dias no Rio de Janeiro. Uma das amigas minhas da faculdade estavam morando lá, elas estavam trabalhando, eu vou ficar aqui, mas eu ia passar sozinha. Elas iam ficar trabalhando e eu ia ficar sozinha. Eu falei, vou conhecer o Rio de Janeiro, né? Olha só, né? Liberdade, né? Então, eu peguei uma bicicleta e comecei a andar pelo Rio. Conhecer os quadros, olha a insanidade, né? Eu como mãe hoje penso. Mas eu fiz isso. E aí, né, parei numa praia, olhei tipo só uma das adeltas, eu só mandei mensagem, né, pro rapaz que falou, avisa, né, a gente estava trocando mensagem. Falei, tá aqui no Rio de Janeiro, vou pular das adeltas e tal. Nossa, que legal, se cuida. E você vai ficar quantos dias aí? Olha, o programa vai ficar uns 10 dias. Nossa, amanhã eu tô indo para Laranjeiras. Não quer cortar essas férias e ir para Laranjeiras, lá conhecer? Olha que proposta, né? Eu tinha acabado. Eu fui, né? Eu consegui. Troquei a passagem, nos encontramos em Guarapuava, né? A Maria lá passou me buscar. No caminho ela já puxou o tercinho ali também, né? Já no caminho rezando o terço. Eu achava que era católica, mas também não lembrava quanto tempo eu não rezava o terço. Viemos rezando o terço, como viemos hoje, né? Com ela, com os nossos 4 filhos. E aí, chegando aqui, a vozinha já me acolheu, e de repente eu vi aquela família, aquela coisa, tios chegando, enfim, o altarzinho do vô, aquela coisa assim, sabe? Gente, o que está acontecendo aqui, né? E foi assim que eu conheci Laranjeiras. Tempo depois a gente voltou para cá para entregar o nosso convite de casamento para a família e
Um ano depois eu já estava morando em Guarapava de novo. Eu lembro do nosso vídeo de casamento, a gente fez assim, eu falava as coisas que eu gostava, então, eu gosto de cidade, eu gosto de cão. Eu gosto de frio, de calor, eu gosto de frio. Eu gosto de praia, eu gosto de montanha. Foi tudo assim o nosso vídeo, né? Aí no final, eu gosto do Murilo, eu gosto da Renata. Então é isso, né? Então a gente começou com muitas improbabilidades, nos lapidando, né? Ele aceitando aquela Renata que achava que estava tudo bem daquela maneira, jovens, né? Então ainda com uma ideia de liberdade um pouquinho distorcida. Mas eu lembro que o que me chamou a atenção, porque foi tão rápido, é porque assim, a gente tinha algo que quando a gente quer ter uma família, nós isso não é assim, quer casar. Então, para mim, entra aqui no que eu ouvia muito dentro das minhas andanças. A questão da liberdade, né? A gente escuta que a gente é livre. E eu acreditava que existia aí todo um movimento que luta pelas mulheres, que lutava pela liberdade da mulher. E eu era, de uma certa forma, assim. E esse pensamento nos diz que a mulher que é livre, homem também, mas eu estou trazendo dentro do meu contexto. Ele pode fazer uma escolha, então você pode escolher estar onde você quiser. Então, não é um movimento que está contra mim, né? Ele permite a minha escolha. E a minha escolha, naquele momento, não tão fácil como decidir ali no Rio de Janeiro e Laranjeiras, que era um fim de semana, mas era decidir entre sair de São Paulo, onde estava uma carreira, e voltar para a cidade onde eu achei que eu não iria voltar, porque eu pensei, eu sou livre, eu posso ter as duas coisas. Naquele momento eu não escolhi, eu achei que eu tinha feito a escolha crucial da minha vida, mas ali eu não escolhi, eu vou voltar, eu vou largar tudo. Não. Para mim foi só assim, vou adaptar. Eu vou continuar trabalhando muito e vou ter minha família. Olha só, né, que coisa perfeita. E aí, nesse vamos conciliar, a gente logo teve a Ana. Na verdade, a gente atropelou um pouco as coisas. Hoje a nossa compreensão é outra, né? Mas a Ana veio já nesse contexto, quando a gente falou assim, não, já nos encontramos, né? Logo eu engravidei, e aí veio a Ana. Um ano e pouco depois veio a Clara. A gente ali trabalhando juntos, então correndo bastante. Eu vinha desse ritmo, então eu trabalhava das 8 às 8 horas da noite. Ainda tinha algumas coisas em São Paulo, então eu viajava. O Murilo corria aqui para trabalhar, cuidar das crianças, deixar às vezes na mãe, na sogra. Mas eu tinha certeza que eu estava conciliando. E aí, depois de alguns anos, 4 anos, veio o terceiro filho. A gente estava num outro momento profissional, passando por desafios profissionais. Então, não veio assim, nenhum deles. Foi assim, vamos parar agora, tudo bem, é hora de ter filho. Não. A gente sempre esteve aberto às consequências do nosso amor. Deus enviaria. Então, sempre veio nos momentos de insegurança. E aí veio o Mateus. E eu continuei conciliando. E aí eu comecei a sentir um peso.
estava ali do lado. Minha cabeça estava tão dividida que eu não estava ali. Eu tenho uma amiga que fala assim, você, até o momento, você era uma mulher de negócios que era mãe. Eu não sei dizer em que momento, mas teve um momento que virou uma chave, você virou uma mãe que trabalha fora. Então, eu não tenho problema em conciliar, mas é a ordem. E aí, quando veio a nossa quarta filha, a gente ainda estava colhendo alguns frutos desse problema grande que a gente teve em relação ao trabalho. A gente precisou vender nossa casa, a gente precisou ir morar no aluguel um tempo. Depois já começou a apertar, inclusive, o aluguel, porque a gente ainda estava resolvendo as situações de um negócio, de um contrato mal feito. E aí a gente ainda estava resolvendo aquilo e veio a pandemia. E aí, né, nós com nossos negócios ali, todos eles, né, sofreram impacto. E eu lembro nesse dia, além disso, ainda fiz um exame, eu estava me sentindo bem, fiz um exame para saber se estava com Covid e, na verdade, eu estava grávida. E assim, em nenhum momento, não quero que pareça, mas em nenhum momento a gente recebeu a notícia da gravidez com... Não, sempre foi uma alegria no meio de uma situação. Olha só, Deus está confiando uma alma eterna da nossa responsabilidade nesse momento. Gostou muito da gente. E aí era aquela alegria, né? Na última, contar para as crianças, já estava entendendo, então... Só que estava dentro desse contexto profissional. E aí, eu estava em casa. A gente não podia sair, então o Murilo ainda saía, né, fazer as coisas fora, e eu ficava em casa com as crianças. Era aula online, neném nascendo, em casa, segurando, né, as finanças como podia. Então ainda tinha uma moça que ia me ajudar ali, era nós dois ajudando em almoço, em limpar a casa e criança. E num cenário que tinha tudo para ser caótico, eu senti uma paz tão grande. Porque pela primeira vez, eu estava em casa. Eu vi sentido dentro da minha casa. Eu vi sentido em limpar a casa porque eu estava fazendo aquilo, porque o local onde meus filhos estavam o tempo todo, me organizar os brinquedos de maneira que eles pudessem pegar de uma maneira mais fácil. Eu comecei a me sentir em poder preparar o almoço, porque eu sabia o que eles tinham comido, né, o dia todo, não era em algum lugar fora. E aquilo me preencheu tanto que quando começaram a liberar da vida, eu não quis mais. Assim, eu não quero voltar. Eu queria ficar em casa. Eu não queria devolver meus filhos para a escola, eu queria eles em casa. Mas a vida não podia parar porque eu gostei daquilo. Mas eu lembro que eu perguntei. Já chegou. Eu lembro que eu perguntei nas minhas orações por que eu demorei tanto para perceber isso? Por que eu demorei tanto para entender que eu tinha que reordenar as coisas? Será que era só porque eu estava ficando mais velha, de repente mais cansado dessa dinâmica? Não sei. Eu sei que eu desliguei a TV. É muito fácil ficar em casa, no sofá, na TV, vendo nossa série, com uma pipoquinha. Não era isso ficar em casa. Eu não ligava a TV. Eu estava ali a serviço da casa. E a serviço da casa entrou isso aqui que vocês estão vendo agora. Eu comecei a olhar para um monte de livro que tinha na minha estante, aqueles que meu irmão começou a me dar, e agora eu vou ler. Não é porque eu tenho tempo sobrando, é porque de repente as coisas estavam ali numa ordem curiosa. Eles estavam brincando, estavam ali se entretendo, eu conseguia ler, eu não tomava chimarrão, aprendi a fazer chimarrão, comecei a degustar livros. Assim. Aí eu pegava o chimarrão, começava a ler. E aí eu comecei, nesses estudos,
a descobrir tanta coisa. E aquelas respostas das perguntas que eu tinha feito para mim mesma, por que eu demorei para perceber isso? Elas começaram a fluir em oração e em estudo. E eu gostaria, aí pedindo licença, porque eu sei que não é uma correta informação, mas eu estou trazendo o que me motivou. E aí eu comecei a entender qual era a origem dessa minha angústia, e que não era uma angústia da Renata por um momento de fragilidade, não. É uma angústia da nossa sociedade, é uma angústia da nossa geração. A geração que entende a importância de uma carreira e que não quer abrir mão de uma família. E que se você vai ligar, eu que sou da área publicitária, da minha comunicação, se você pegar TV, ou se você for buscar determinado tipo de informação, eles vão dizer assim, viu, a família pode vir depois, você foca na carreira. E aí você pensa, o que você quer na vida? Eu quero ser feliz, eu quero ter sucesso. E aí você vai ver o que eles encaram como sucesso, porque era isso. Essa poderia ser a imagem de sucesso, que é essa que vem. Se vocês procurarem no Google, mulher de sucesso, é esse tipo de imagem que vai aparecer. Não vai aparecer a mulher lá na casa. Vai aparecer a mulher sozinha, no topo do mundo. Curiosamente, era muito parecida com a Renata lá no começo. Eu penso, eu não estava me sentindo como eu estou me sentindo agora. Eles não estão falando toda a verdade. Essas são as imagens que nos vendem do sucesso. Está cortando, mas eu tenho aqui. E aí eu comecei a entender, isso que eu vou trazer para vocês. A liberdade, segundo alguns movimentos que dizem que lutam pela mulher, ela fala que você pode ter a sua escolha, desde que a sua escolha não seja a maternidade. Ela fala e ela prega, e ela é incentivada, e ela tem recursos, tem fundações com interesses nisso, para dizer que família, e hoje você não pode falar família tradicional. Não pode. Por quê? O que é tradicional? E o que eles querem romper? A liberdade, ela promete a ruptura da tradição. Tradição, segundo a língua que vem do traditio, é o passar o saber de uma geração para outra. Então, como é que a nossa sociedade chegou até aqui? Vamos lá, né? 2000 anos depois de Cristo. Quanta coisa maravilhosa as famílias, a sociedade construiu até aqui para a gente dizer assim, viu, nada disso prestou e de repente nós somos abençoados no século XXI que descobrimos a maravilha. Só que eles perceberam a gravidade disso. Por isso, onde é que a gente vai romper? É na tradição. E como é que a gente rompe a tradição? Prometendo a liberdade. A liberdade é pela fragmentação da família. Por quê? Porque se não tem a passagem do saber de uma geração para outra, as coisas se perdem. E se as coisas se perdem, os valores se perdem, Deus se perde. Porque fica mais fácil para uma pessoa perdida. Ela aceita qualquer coisa que falam para ela. A pessoa que não tem essa base é a mais fácil de você convencer. E você vai convencer de acordo com o teu interesse do momento. Existe uma onda, e olha só, aqui entra os perigos e a gente tem que estar muito atento agora, inclusive nesses dias, né? Dia da Mulher está chegando. Eu vi muitas postagens assim que falam, olha, a gente tem que agradecer a esse movimento, porque agora a gente vota. A gente tem que agradecer esse movimento, porque agora a gente é livre. Aí eu pergunto para vocês, quem foi que deu a
dignidade para a mulher no tempo dela não tinha. É Jesus. O cristianismo foi o primeiro que trouxe a verdadeira liberdade para a mulher. Foi o cristianismo que aboliu a escravatura. A liberdade de verdade. Ao contrário do que tenta nos convencer de que é a religião e que é Cristo que nos prende, é ao contrário disso. Inclusive, na primeira onda desse movimento, existiam sim as mulheres que não votavam, e as primeiras que se mobilizaram para querer votar, foi sabe por quê? Para auxiliar os seus maridos em situações familiares. Mas aí eles pegam uma coisa meio distorcida e falam assim, agora a mulher pode votar. E aí entra uma segunda revolução, que ela é mais grave, porque ela fala isso. Não acreditamos que qualquer mulher deva ter essa escolha. Nenhuma mulher deveria ter autorização para ficar em casa e cuidar dos filhos. A sociedade deveria ser totalmente diferente. As mulheres não deveriam ter essa escolha. Precisamente porque, se há tal escolha, a maioria delas a tomaria. Começaram a investir. Como é que você rompe a família? Tentaram convencer as mulheres a não ter mais filhos. As últimas 2 gerações aqui sofreram muito com isso. Porque talvez não saiu de um instinto, mas saiu porque é o certo. O certo é você ter 1, 2 filhos. Esse é o certo. Mas como que de repente a geração que sempre veio de um jeito começou a pensar diferente? Será que todas as mulheres do mundo começaram a pensar diferente ao mesmo tempo? Será que não tinha nada pensado para que ela chegasse a essa conclusão? Existem aqui algumas fundações que elas perceberam esse problema da tradição e que ela tinha que diminuir as famílias. E ela começou a criar uma teoria de que se as famílias continuassem tendo os filhos, ia ter um momento que não ia caber mais pessoas no mundo. E eles acreditaram nisso, já foi feito estudos e mostram o quanto isso é mentiroso, é uma falácia, que mesmo se pegasse toda a população, isso não ia acontecer. Mas eles criaram, na publicidade da época, imagens que aterrorizavam as pessoas. Eles mandavam postais, acho que tem, que mostravam pessoas caindo do mundo. E aí, dessas fundações milionárias começaram a financiar essas campanhas e financiar métodos contraceptivos nos países mais pobres, porque para eles não interessava que os países mais pobres crescessem. Então a gente começa por lá, a gente começa lá na América do Sul, a gente vai lá na África, e eles, é uma coisa tão absurda, que eles criavam métodos contraceptivos que eram através de, para fazer lactaduras, através de máquinas, e eles jogavam com instruções nos países como se fossem bombas, assim, jogavam, chegou aqui uma solução para vocês. Fora todo um trabalho de educação, todo um trabalho de seguir nos locais, através da educação, através da mídia, inclusive, no Brasil isso chegou através das novelas. As novelas que mostravam a família que você quer ter, a família dos ricos que você queria se identificar, era aquela família do sofá branco. Gente, quem tem filho consegue ter um sofá branco, não dá, né? O sofá branco, com fala baixa, sofisticados. E qual que era a família numerosa? Era a família barraqueira, aquela coisa. Então eles mostravam aquilo e diziam assim, não quero essa confusão, eu quero essa parte. E foi através de muitos e muitos canais. Então, essa liberdade que trouxeram, ela trouxe uma série de consequências. Não é fala minha, não é opinião minha, eu estou falando com base em algumas coisas que eu descobri. Essa é uma frase de uma das líderes desse movimento.
Na minha opinião, enquanto a família e o mito da família e o mito da maternidade e do instinto maternal não foram destruídos, as mulheres ainda serão oprimidas. Aí tem um estudo que foi feito lá foi divulgado, né, pela New York Times, que ele coloca que mesmo com todo esse incentivo, eles não conseguiram. Não conseguiram tudo o que eles queriam. Eles perceberam que as mulheres ainda queriam ter filhos. As pessoas ainda queriam deixar sua liberdade para ir lá para descobrir e ter uma família. E tem algo maior que eles não conseguem tocar. E que provavelmente, talvez eles ainda não tenham descoberto, mas provavelmente tem a ver com algo que se nega, que é porque eu tenho a minha natureza feminina, eu fui criada para isso. E eu vou buscar isso, e isso está dentro da minha natureza. Então não importa o quanto se fale, ao contrário, que a minha natureza vai dizer, ou se eu aceitar aquilo, talvez como eu estava aceitando, eu vou entrar em conflito. Nunca teve uma sociedade tão em conflito, tão busca de livros de autoajuda e de medicamentos para tentar resolver esses conflitos, porque ela não está indo na raiz do problema. Esse estudo ele mostrou isso. Aqui. Eles chegaram à conclusão que houve uma revolução do abandono. Então, assim, eles começaram a monitorar as mulheres que estavam de sucesso lá em Nova York, nas universidades, fazendo grandes pesquisas, liderando o mercado de trabalho. Mas, de repente, essas mulheres sumiam do nada, largavam, e começou a acontecer isso num número tão grande que eles foram atrás. Onde estão essas mulheres? É o que eles chamam, é a revolução do abandono. De forma inesperada, elas param. Então, ele mostra o artigo referente à porcentagem de mulheres altamente qualificadas que deixam a força de trabalho para ficar em casa com os filhos. Essas mulheres já não queriam mais. As mulheres estão percebendo, isso a pesquisa detectou, que elas não estão dispostas a investir o tempo necessário para se chegar no topo. E também perceberam que tinha uma relação, quanto mais a mulher era bem-sucedida, menos filhos ela queria ter, ou nenhum. E as que tinham, aí eu vi, nossa, aqui eles estão me descrevendo. As que tinham, elas viviam o que eles chamam as mulheres que se sentem sobrecarregadas e que vivem a geração do remorso. O remorso da mãe que trabalha. Aí, novamente, a mídia veio para falar, calma, mulher, não precisa ter remorso. Está tudo bem, você pode ter seu filho e ser uma mulher de sucesso. Então, tem essa revista que é famosa, depois teve suas adaptações para os outros países, mas que é o Working Mother, que mostra assim, as melhores companhias para as mulheres de sucesso que têm seus filhos. Mas ela não mostra em nenhum momento como é que ela vai conciliar estando dentro de casa e presente com seus filhos. O que ela fala? Deixa seu filho que a gente cuida. Deixa seu filho o quanto mais cedo possível na escola. Precisa estar lá com 4 anos, porque quanto mais cedo vai te ajudar, mulher, a você ir trabalhar. Então você não se preocupe. Eles não querem perder essa mulher, porque se essa mulher volta para casa, tem um gosto, ela volta a ter mais filhos, ou ela volta a passar a tradição, o saber da geração que ela aprendeu com a mãe e com a avó. E isso para eles seria desastroso. Aí é uma imagem que, curiosamente, traduz o que as pessoas mais nos falam. O que vocês sentem quando vocês veem essa imagem? Ouvimos muito. E a gente tem não liga mesmo, né? Liga muito pouco. O que a gente mais escutou quando a gente anunciou
vocês são loucos. A gente sai na rua, gente, 4 filhos não é muita coisa. Não é. Eu estou na casa da Dona Lourdes, que tem 7. Eu falava, vamos, Virginia, a meta é chegar ali. 4 filhos não é muita coisa. Mas olha só como esse pensamento chegou. As pessoas ficam assustadas. Gente, as pessoas nos param na rua. Quando vem, mas são todos vocês, para o Murilo ainda pergunta, mas são todos com a mesma mulher, você tem 4? Porque até encontra os que tem, né? Com a mesma mulher, nossa, absurdo. Com certeza vocês também escutaram. As pessoas realmente. E aí a segunda frase, depois que fala assim, não, sim, mas deve fechar a fábrica, né? Fábrica. É o que a gente mais escuta. Essa é a imagem da loucura. Eu fico pensando assim, ó, se quando eu estava ali, conseguindo conciliar só com a Ana e com a Clara, eu decidi, assim, não, realmente isso é isso. Tá tudo bem, né? Estamos dentro do padrão. E se Deus quisesse, eu imagino essa cena, eu queria te mandar um Mateus, e eu fechei aqui, ó. Você não vai aqui, eu não quero. Olha só. E a quarta, que foi o motivo da loucura, né? Gente, ela é tão... Ela chegou bagunçando tanto a família, em tantos sentidos, mas a família toda. Porque a gente escuta, inclusive, né, de parentes, não é só de pessoas assim que não nos conhecem, a gente escuta principalmente de amigos, parentes, e ela chega e ela desconcerta as pessoas. Assim, essa aí que é a loucura? Cara, agora, né? Vale a pena essa loucura. E aí a gente vê o contraste da mulher de sucesso lá que eu mostro e as mulheres de sucesso que eu comecei a conhecer. Santa Giana, Santa Zélia, a mãe de Santa Teresinha, ela trabalhava, ela era empreendedora, ela ajudava com o seu trabalho, o seu esposo, criou uma filha santa, Santa Teresinha, posso estar falando, mas se não me engano ela é a 23ª filha. É Santa Teresinha, que é a 23ª filha. Imagina se Santa Zélia falasse assim, olha, na 22ª já está bom, né? Não ia vir Santa Teresinha. Quantos santos deixaram de vir por esse pensamento? A nossa geração é aquela que tenta falar verdades boas de se ouvir. Eu confesso que eu tentei buscar algumas coisas motivacionais, né, para tentar pegar ali. E aí, buscando, eu vejo isso. Olha, você tem que falar que a pessoa tem que se acolher. Você tem que falar que está tudo bem. Tem até aquela personagem boa do Instagram que fala assim, oi, tudo, e tá tudo bem, tá? Tá tudo bem, não tem problema. A gente vai percebendo, conforme a gente vai caminhando nessa loucura, que a gente vai encontrando a paz. A gente vai entendendo. A gente levou 10 anos para pensar exatamente dessa forma que a gente pensa e a gente sabe que está só no começo. Quantas coisas a gente precisa alinhar no nosso percurso. Mas se ele chegasse e falasse assim, está tudo bem, a gente ia mudar. E mudando, a gente pensa assim, não, agora a gente conseguiu arrumar o que a gente quer para a nossa família. Então eu comecei a trabalhar menos, foquei algumas coisas, direcionei, comecei a ficar mais em casa e tal, então agora está tudo bem. Aí você começa a entender que não é só estudo, você precisa junto com uma vida de oração. Estava ouvindo a senhora do mais cedo falando. E tempo para essa mulher, né, rezar. Você precisa desse tempo. E você vai precisar achar esse tempo. E você vê que as coisas começam a se encaixar, a vida vai começando a entrar em ordem. Agora está tudo bem. E aí isso que você vive começa a incomodar. Começa a incomodar as pessoas que estão ao seu redor, começam a ver assim, viu? Eu gostava mais daquela Renata, ela era mais legal, ela era menos chata, ela era menos implicante. Ela não era tão radical, ela deixava os filhos ficar com o celular.
enfim, coisas que a gente começa a ouvir de pessoas próximas que nos querem ver e não estão entendendo o que está acontecendo com a gente. Então vocês, provavelmente, aí que tem uma família pastoral, uma família espiritual, eu não tenho dúvidas que vocês têm problemas com a família biológica, às vezes, por decisões da família espiritual que vocês têm. E aí, as pessoas começam a se aproximar e entender por que você vive daquele jeito, e um ou outro começa a criar um movimento dentro de si, e começa também a caminhar, e começa a vir. E aí, conforme você vai aprendendo mais e rezando mais, você amplia o seu horizonte e você começa a ver outras realidades. Então, antes de a gente dar para a nossa família, de repente a gente dá um contexto familiar próximo, de repente a gente está olhando, vocês se doam para outras famílias que não são as de vocês, e vocês veem quantas realidades. E cada vez mais a gente percebe que não está tudo bem. E se a ideia era vir aqui para falar, viu, força, porque vai ficar tudo bem, vocês estão na religião errada. A nossa religião, Jesus Cristo, não falou que ia ficar tudo bem aqui. E se assustem se parecer que está tudo bem aqui. Se assustem. Porque aí a nossa preocupação não é só se a pessoa está se sentindo bem. A nossa preocupação é se ela está vivendo a verdade. E aí a gente vai incomodar e vai ficar inquieto. E se a gente conhece a verdade e não faz nada, a gente está se omitindo. Então a gente vai viver uma crise. Sinto muito. Não tem como dar um passo atrás. Não tem. Se vocês estão aqui e conhecem o que vocês conhecem, ou vocês avançam, ou vocês vão abandonar tudo. Não tem como. Porque a nossa preocupação não é com que as pessoas se sintam bem, mas é com a salvação. Não é isso? Não é por isso a luta pela família? É pela salvação do casamento, porque do matrimônio, das famílias, da família tradicional, como Deus pensou. E olha só que absurdo, hoje é radical você falar isso. Não quer dizer que você vai empurrar outras situações para baixo do tapete, que você não vai enxergar que tem outras situações. Mas como é que você vai lidar com aquilo? Como é que você vai trazer a verdade? Olha, meu amigo, a vida de casado também tem as suas dificuldades. Então não pense que você, por fazer uma outra opção, vai querer que seja tudo bem. Se você quer viver conforme Cristo quer, você vai ter que fazer opções. Na vida de casado, por viver um para o outro. E olha só que até uma questão de ordem aqui, é algo que eu também costumo falar muito para mães. Não é porque você tem filhos que vão ver para os filhos. Existe uma ordem. É Deus, a família, e dentro da família vem a relação, que é dali que surgiu o amor, e é com ele que eu vou passar o resto da minha vida. Não é para os meus filhos. E dá uma base para que meus filhos depois façam as suas escolhas da melhor maneira possível. De maneira a conquistar o céu. É para isso que a gente educa nossos filhos, porque a gente quer almas para o céu. Se serão mulheres bem-sucedidas conforme o mundo, se será bem-sucedido conforme o mundo, tanto faz. Que profissão vai escolher, tanto faz. Essa semana, a gente estava se preparando para a vida, e a gente sabe que quando a gente coloca um pezinho em alguma missão, acontecem algumas tribulações, e a gente já sabe que é o padrão. Imagino que vocês, pelo olhar de vocês, devem passar por coisas parecidas. E o padrão que a gente já espera é febre. As crianças ficam com febre, alguém fica doente. Então já aconteceu, a gente ir para um lugar e leva a criança com febre mesmo, que a gente sabe que passou, né? Leva com devido cuidado, né? Dá uma bênção, a gente terminou que precisava, tudo melhor. Então assim, o inimigo tem algumas formas de tentar. E essa semana aconteceram coisas assim diferentes, né? E aí aconteceu uma situação com a nossa filha no colégio. E nossa, não estava esperando por uma situação como essa. E aí eu falei,
estavam chamando todos os pais, né, individualmente. E teve um momento que a coordenadora parou. Falou assim, nossa, meu pai não falou isso. E o que você fez? Eu conversei com ela. Ela chorou, ela viu que ela estava errada, se arrependeu. Minha filha tem 10 anos, sabe o que ela pediu para fazer? No meio do choro. E por que ela estava tão triste? A professora achou que ela estava com tanto medo, porque ela estava com medo de me decepcionar. Ela percebeu que ela tinha cometido um pecado e ela pediu para confessar. Uma situação boba. Uma situação boba. Não era algo grave. Mas é uma situação boba que o pecado começa. E ela, por ter essa consciência, no outro dia ela me levou, assim, vamos lá, a gente foi. A sua mãe inteira, ela fez o exame de consciência, ela confessou. E eu contei aquilo para a professora, não para me vangloriar, olha só, tem uma santa em casa. Eu falei, não, porque meus filhos não são santos, eu estou aqui justamente porque eles não são santos. Porque eu quero que eles sejam. Eles vão precisar de mim. Por as almas a mim confiadas. Um dia Deus vai me pedir, né? O que você fez com as almas que eu te confiei? Eu vou dizer, está aqui, Senhor. Eu fiz o melhor que eu pude. Mas de ver ela ali, buscando um sacramento. E ela já foi conversar com professores, e foi conversar com amigos, e foi tentar resolver aquela situação. É por isso que eu digo sim para a Bíblia. Porque Deus faz, eu li Santa Teresa, ela fala assim, o inimigo vai tentar. E com a gente é de leve, porque ele fez com os santos, né? Mas ele vai temer em algum momento de ver uma alma determinada. Porque ele sabe que uma alma determinada vai reverter uma situação para um bem, e vai ser um bem maior. Então aquela situação, eu espero no início de uma conversão mais profunda na alma da minha filha, que toque e seja luz. Eu falo, você vai para a escola? A gente não concorda com tudo que você vai estar ouvindo lá, e não é um problema da escola, é um problema de tudo isso que está aí na geração, não é um problema da professora, não é um problema da coordenadora, não é um problema da diretora. Mas eu, como mãe, chego e converso com a diretora, com a coordenadora, com a professora. Mas antes eu tenho que entregar para os filhos, não quero que eles resolvam os meus problemas. Só que ela falou assim, olha, teve mãe que chegou aqui e falou assim, eu não sei mais o que eu faço com meu filho. E largou. Quando a gente não sabe o que fazer, Cristo sabe. Aí teve outra mãe que falou assim, no fim a gente é sempre mãe de primeira viagem, né? É a primeira situação que eu estou passando por isso. E eu vou passar por uma adolescência, depois eu vou passar por uma filha que provavelmente vai começar uma família, e depois vem outros filhos com outros temperamentos, com outras situações. Então, para mim, é sempre ser mãe de primeira viagem. Eu vou ter que aprender toda vez. Onde é que eu aprendo? Onde é que eu fui buscar? Quando a coordenadora falou que ia conversar comigo, eu fui, porque o Murilo já sabe, eu falei assim, Murilo, eu preciso da minha meia hora. Ele sabe o que quer dizer. Minha meia hora é literal. É a minha meia hora de oração, em silêncio. Quando eu posso, eu vou para uma igreja e fico em frente à sacada. Meia hora em silêncio. Sem pedir, sem agradecer. Tem os momentos que agradeço, naquele momento não, é a minha meia hora, estou aqui. Jesus, eu creio que está aqui comigo. É só crer que eu preciso. E pode ser na frente do sacrário, mas aqui entra, né, a ordem. Quando eu compreendi que uma vida católica não era ir à missa aos domingos ou participar de movimentos como eu participava, quando eu compreendi que eu precisava de uma vida de oração, é como se eu vivesse um clima de retiro. Todos os dias. Então, eu tenho uma rotina hoje espiritual que eu aprendi estudando a vida desses santos, que essa meia hora era o que Santa Teresa fazia e pedia, só que aí eles eram mais tempo, né? Mas começa dentro da nossa limitação. E ali me veio essa resposta.
respostas. Ou ali me vem o Espírito Santo, porque eu estou ali com Jesus e vem a Trindade toda me visitar naquele momento, que me esclarece, me amplia a visão, me deixa instalada, me faz olhar para minha filha com presença, me faz enfrentar. E nesse dia especificamente, eu acho que teve umas 10 situações de tribulação e no trabalho. Parece que tudo aconteceu naquele dia, parecia um capítulo de novela, parece que está tudo se resolvendo. Nós tínhamos que se dividir, né? E eu estava serena o dia inteiro. Eu estava olhando o Espírito Santo, ele me conduziu. É aqui, agora é aqui, agora é aqui. Terminou o dia, nossa, eu tenho que preparar a palestra, já está ali, sabe? Aí você pensa, é por isso. E aí eu consegui. Crianças dormiam, agora eu vou pensar, agora eu vou estudar, agora eu vou rezar. E aí você descobre a verdadeira liberdade. Essa sensação não é só num momento específico. É uma forma de viver a vida diferente. Então, quem nos pediu isso por primeiro, antes dos santos, eles só fizeram o que Jesus fez. Jesus não só falou. Nós estamos vivendo um período de quaresma. O que Jesus fez? Ele ficou 40 dias. Ele ia rezar antes de iniciar a vida pública dele. Ele também passou 40 dias. Então, antes, se Jesus, que é Jesus, antes de começar na sua missão, parou, quem sou eu que acho que vou conseguir sem parar para rezar? Só porque eu já sei. Santa Teresa, ela fala do castelo interior, das 7 moradas do castelo interior. Então, aquilo que a gente tem, quando a gente está na Eucaristia, eu também posso ter se eu estou nesse momento de oração. Eu tenho isso dentro de mim. Se eu consigo parar, então encontre um lugar na sua casa, lugar em silêncio. Se você conseguir, vai numa igreja, uma capela. Aqui tem tanta natureza, enfim. Mas não façam isso quando sobrar tempo. Coloca isso na sua rotina. Você fazendo isso, olha, não posso dizer que eu tenho tempo sobrando na minha vida, mas desde que eu comecei a fazer isso de maneira firme e decidida, começou a se ordenar. A sensação que eu tenho é que eu tenho mais tempo. Tem aqui, eu estava falando desses 40 dias, e são algumas histórias que eu não conhecia, histórias da Bíblia. Talvez a gente ache assim, já participei tanto, já conheço e tal. Eu vou trazer aqui um vídeo para dar uma... Aqui provavelmente, a gente ouviu agora, não conhecia, né, as 7 promessas do Apocalipse, né? Ela comentou. A gente tem também dentro do Evangelho, acredito que a maior motivação do caminho que um católico pode ter, um cristão pode ter, que é o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, muitos pensam de associam às bem-aventuranças, porque é ali que ficou talvez mais conhecido, né? Ou talvez é onde a gente se conecta mais, né? Porque nos dá aquele acalento. Mas o Sermão da Montanha, ele vem nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Então, e parece assim, se você vê assim, talvez, né? Mateus foi escrevendo o Evangelho, pegou várias falas que ele deve ter escutado de Cristo ao longo da caminhada e foi escrevendo como, sei lá, como um livro. Está aqui uns tópicos aqui, ó. Frases de Jesus para os dias que você não quer ver. Não, não é isso. A fala, ela foi contínua, ela foi daquele jeito, não era tipo uma coxinha, foi daquele jeito. Então existe uma ordem dentro do Sermão da Montanha. No capítulo 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha começa com as bem-aventuranças. Depois ele afirma que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Ele fala que Jesus veio levar a lei até a sua plenitude e não aboli-la.
que temos que ter uma justiça muito maior que o comum dos judeus da época, que não podemos ter sequer um mau pensamento com uma mulher, que não podemos falar duramente com as pessoas, que nós temos que perdoar a todos, nós temos que amar amigos e inimigos. E depois, ainda no Sermão da Montanha, Jesus nos ensina a rezar o Pai Nosso. Ele fala sobre entesourar o nosso tesouro no céu e não na terra. Ele pede-nos para olhar as aves do céu e os lírios do campo. Ele fala em buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e não nos preocuparmos com o dia de amanhã. Ele explica que a porta é estreita, a porta que conduz à vida, e o quanto é necessário me esforçar para entrar nela. E depois, no fim, ele diz que nós temos que construir a nossa casa sobre a rocha e não sobre a areia, porque quando vier a tempestade, a casa não será derrubada e a nossa ruína não será extraordinária. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Novos órgãos líquidos e Ainda depois das bem-aventuranças, ele nos ensina a rezar o Pai Nosso. E olha só, né? A gente é tão acostumado a repetir, né? A falar, e que a gente não percebe o quanto isso também está ligado a isso que os santos viviam, né? Essa forma de oração, ela está sendo narrada no Pai Nosso, mas a gente não compreende dessa maneira. Ele não só apresenta o Pai Nosso, mas ele ensina a rezar o Pai Nosso. E ele fala antes, quando vamos rezar, entre no seu quarto, feche a porta, vá para o lugar oculto, e que o Pai que nos vê no oculto nos recompensa no manifesto. O que ele quer dizer com esse vai para o seu quarto e fecha a porta? Não é literal.
embora possa ser, eu vou entrar no meu quarto, eu posso estar na igreja, eu posso estar contemplando a natureza, mas o entrar é você fechar os olhos e crer. Feche a porta, creia que eu estou ali. E o meu Pai que me vê ali, vem até mim. Então, você sente de repente a presença do Espírito porque você entendeu como rezar o Pai Nosso. Dentro dessa liberdade das bem-aventuranças, tem algumas coisas que talvez a gente também não compreende da maneira. Acho que se a gente ler 1000 vezes, a gente vai demorar ainda, para compreender tudo.